Momento do Discipulado. Quero falar sobre o discipulado no seguinte tema. O discípulo tem que aprender a ser constante, firme, perseverante. Ele tem que aprender a obedecer e não arrogante e não de rompante. Deus não precisa de grandes, nem de protagonistas, a pessoa que apareça. Há uma doutrina por aí, totalmente antibíblica, de que você tem que fazer diferença no meio onde está. Você tem que fazer diferença. Ou seja, é um estímulo a ser protagonista, a querer aparecer, a se mostrar, a querer fazer grandes coisas, quer ser um herói, um grande pregador. Deus não precisa de ninguém grande. Ele quer servos obedientes. Ou, no linguajar do apóstolo Paulo, em Romanos 6, servos da obediência. Mas isso se ensina no início, quando a pessoa se converte. Depois que virou crente de 10, 20 anos, é muito difícil mudar, tirar os vícios. E diz o ditado que cavalo velho não aprende a marchar. Esse é um ditado lá do interior, porque o cavalo que marcha, ele tem que estar aí na rédea curta para segurar o passo. Então ele bate com as 4 patas independentes e é um andar mais macio para o cavaleiro, a marcha. Mas o cavalo prefere o trote, de 2 em 2, ele prefere o trote, é mais cômodo para ele, mas o trote sacode o cavaleiro que está em cima. Então o andar, digamos assim, de uma maneira bem simples, o andar do cavalo é de trotar, mas quando ele é bem ensinado, ele aprende a marchar. E o ditado diz que o cavalo velho não aprende mais a marchar. A pessoa velha tem dificuldade de aprender, e o cavalo, para aprender a marchar, tem que ser desde novo. Aí ele aprende e vai bem. Um cavalo que marcha vale muito mais. Ele tem um andar muito mais suave para o cavaleiro que está em cima dele. Bom, a gente tem que ensinar o filho enquanto é criança. Ensina o seu filho enquanto há esperança, para depois não ter que corrigir um criminoso ou assistir o seu filho fazer vergonha. Enquanto é novo, os pais têm que estar conscientes disso. Os primeiros 5 anos de vida de uma criança são os mais importantes na vida daquela pessoa, porque são os anos em que a criança vai aprender a obedecer, formar a sua personalidade, e o caráter é bastante influenciado nessa fase. Quando criança, os pais deveriam dar prioridade aos filhos nessa idade, conviver com eles e participar da vida deles, como exorta a Bíblia, os pais participarem da vida comum do lar. Quando os filhos são pequenos, os pais deveriam dar mais atenção aos filhos, e as mulheres, se possível, como mães, não deveriam nem trabalhar fora para dar assistência aos filhos pequenos, na fase da primeira infância, até 5 anos. Isso é de bom alvitre para o bem daquela criança. Os pais não vão se arrepender disso, mas eles vão se arrepender amargamente caso eles não deem importância depois, querendo recuperar o tempo perdido quando o filho já ficou adolescente. Quando ele ficou adolescente, praticamente já não se ensina mais nada. Num paralelo, cada pessoa que toma decisão pelo Senhor, a gente tem que evangelizar direito. Não precisa ter pressa de fazer a pessoa tomar a decisão. Eu fico arrasado quando alguém diz: ganhei 2 almas para Jesus. O que ela fez foi uma atitude de vaidade para contar prosa, contar vantagem e dizer que forçou aquelas 2 pessoas a tomar a decisão que elas não estavam conscientes para tomar.
elas não estavam amadurecidas. Então eu digo, muito bem, cuide dessas pessoas. Daqui a um mês, daqui a algum tempo eu vou perguntar como estão essas duas. A resposta é quase que sempre a mesma. E aquele sujeito tomou a decisão, como é que está? Ah, ele não quis ficar firme, ele foi embora. É sempre assim, não foi ele que não quis, você que não cuidou. Aliás, nem evangelizou direito, você forçou a pessoa a levantar a mão, a dizer que aceitava Jesus sem que ela estivesse instruída quanto a essa decisão. Isso é um ato de vaidade, protagonismo, querer aparecer, contar vantagem em cima dos outros, sem que tenha amor e vontade de ajudar aquela pessoa. Então, quando a pessoa é evangelizada, tem que saber o que está fazendo. É uma decisão séria, radical, deixar o mundo, morrer para o mundo, para viver para a nova vida, para o Senhor. E então o Espírito Santo vem morar na pessoa como um selo, uma garantia da salvação. O penhor, a garantia, é o Espírito Santo dentro da pessoa. Mas aí começa a fase talvez mais importante, é o discipulado nos primeiros dias. A pessoa precisa ser discipulada nos primeiros dias, ensinada a obedecer. É assim que tem que ser feito se quiser ver a pessoa crescer espiritualmente sadia. Então eu quero focalizar isto. O que nós temos que ensinar não é a ser crente, nem a assistir grandes shows, grandes feitos, grandes realizações, grandes milagres, mas a obedecer nas pequenas coisas, e é assim que se constrói uma grande obra, com pequenos feitos a cada dia. Então a pessoa vai ver a sua vida em relação a seus hábitos pessoais, a seus pecados, a sua vida de oração, estudo bíblico e relacionamento com os outros. A pessoa vai se humilhar e se quebrantar diante de seus pais, vai assumir a responsabilidade diante do seu cônjuge, sua mulher, seu esposo. Ela vai se arrepender de não estar dando atenção aos filhos, ficar olhando o celular enquanto deveria estar dando atenção aos filhos. Ela tem que se arrepender disso tudo e ser ensinada a fazer tudo isso em obediência ao Senhor, isso logo nos primeiros dias. Ela vai aprender o que é a Bíblia, ler a Bíblia, a orar, a testemunhar, a falar para os outros da sua decisão. Ela tem que aprender logo nos primeiros dias essas coisas que são atos de obediência. Ela vai aprender também que tem que congregar, ela tem que cultuar a Deus, ela tem que obedecer a Deus, tirando um tempo diário para adorar a Deus. Isso tem que ser ensinado nos primeiros dias. Isso é discipular alguém. Bem, quando a pessoa aprende bem, depois vai estar garantida para a sua vida adulta, madura espiritualmente. Ela vai certamente ser capaz de produzir muitos frutos. Nada disso é feito nas igrejas. A pessoa evangelizada de qualquer jeito entra para a igreja, é jogada na igreja, a maioria não fica. Aqueles que ficam lá, jogados na igreja, assistindo reunião e assistindo shows de protagonismo. Há muita gente querendo ir lá para frente, aparecer, cantar, se mostrar. Eu agradeço a oportunidade. Oportunidade de quê? De me mostrar, de cantar, de falar, de testemunhar. Aí a pessoa acaba enfeitando o seu testemunho. Ela quer enfeitar o pavão. Então ele gosta de aparecer, de se mostrar, contar testemunhos e, enfim, ficar assim conhecido. E em muitas igrejas as pessoas são ensinadas a buscarem feitos notáveis. Você tem que ser um protagonista, aparecer, fazer diferença
Então você vai ser um grande isso, grande aquilo, vai demonstrar uma grandeza e as pessoas vão ficar admiradas. Tudo isso é vaidade, diz Salomão. O que impulsiona uma pessoa a agir assim é vaidade. As igrejas estão cheias de demonstração de vaidade das pessoas que querem oportunidade lá para frente para aparecer, para se mostrarem. É triste isso. Bem, o que a Bíblia ensina, 1 Tessalonicenses 5, 23, nosso corpo, alma e espírito precisam ser mantidos íntegros e irrepreensíveis e santos diante do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes ou inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será vão. Firmes e constantes. Deus quer que sejamos constantes. A perseverança é fundamental. E você tem que ser fiel a cada dia, ler a Bíblia a cada dia, você orar a cada dia, evangelizar pessoas a cada dia, você manter um bom relacionamento de edificação com irmãos a cada dia, para que ele cresça espiritualmente, se fortaleça, você ore junto com irmãos a cada dia. Esse trabalho de formiguinha, o mundo não vai ver, não vai haver aplausos para esse trabalho. Você de manhã acorda, ora por pessoas, manda um recado para um e propõe visitar aquele e telefona para este para saber como ele está e anima aquela irmã, procura notícia daquele irmão que está enfermo e assim por diante. Esse trabalho constante é o que Deus quer que a gente faça. Deus escolheu sacerdotes e levitas, uma tribo inteira, para se consagrar ao serviço do Senhor. Cada levita tinha uma área de atuação. Um era oficial de pesos e medidas, outro era o levita encarregado de limpezas gerais, outro era um levita músico, outro era porteiro e cada levita tinha a sua área de atuação. Todos os levitas, entretanto, tinham a obrigação de estudar a lei para serem conhecedores da lei e serem pessoas que ensinariam a lei para os outros cidadãos, os habitantes daquela terra. Cada levita deveria estar sempre pronto a fazer esse trabalho constante, rotineiro, mas com amor e dedicação para Deus. Do trabalho continuado, ainda que em pequenas coisas, esse trabalho contribuiria para ter um tabernáculo, um templo, um pátio do templo sempre limpo, a lenha em condições, a água pronta ali, os sacrifícios poderiam ser realizados direitinho e assim por diante. É bom você lembrar que cada animal derramava sangue, fazia uma sujeirada no chão, mas e matar 100 animais seria uma sujeirada tremenda, alguém tinha que limpar, era o levita. Esse trabalho não aparecia, as pessoas não elogiavam o trabalho daquele que fazia a limpeza, mas tinha que ser feita a limpeza. Deus estava vendo o coração daquele levita que fazia a limpeza. Deus está vendo tudo que você faz, cada palavra que você dá para o irmão, para outro, para outro. Então eu diria o seguinte, uma igreja forte, boa, pujante, não é aquela que tem grandes shows, grandes apresentações, grandes pregadores, grandes testemunhadores, grandes cantores e louvadores, mas é aquela que tem atividade diária, contínua e fiel de cada um de seus membros. Em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve da parte de Deus que na igreja os líderes têm um trabalho de edificar cada irmão, cada irmã,
para a execução do seu trabalho. É com o trabalho de cada irmão, que a igreja vai crescer. E assim, dessa maneira, pelo auxílio de cada membro, de cada parte, com as juntas e os relacionamentos acertados, que o corpo vai efetuar o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então é a participação de cada pessoa que faz uma igreja ser forte. Não é ter um grande pastor, um grande louvador, ministro de música, ter grandes pessoas, não. É a participação de cada pessoa que aprendeu, é um discípulo, ele não quer aparecer, ele quer ser fiel naquela tarefa que ele foi chamado para realizar. Ele é porteiro, ele é limpador, ele é aquele que ora, que abre o salão para orar e já fica em oração, e assim por diante, cada pessoa na sua atuação. Depois, na hora do culto, cada um está no seu lugar, mas cada um já foi buscar outros e convidar pessoas e chamar pessoas para estarem ali. Esse é o trabalho que Deus quer ver cada pessoa fazendo. Não é derrompante, alguém que faz grandes coisas e que faz a diferença. Ninguém faz diferença na obra de Deus. É o corpo todo com o auxílio de cada membro, cada junta, pela atuação de cada parte que vai efetuar o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É o que a Bíblia diz. Nesse ambiente de amor, cada um faz um pouquinho, cada um visita os irmãos, lembra, ora, procura, chama, convida e assim por diante. É cada um que vai fazer a sua parte, que não vai ter nenhuma encenação, nenhuma filmagem, você não vai aparecer, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Nós temos que ensinar as pessoas que há grande alegria e proveito eterno em você ser fiel, constante nas pequenas coisas, fazendo alguma coisa, pelo menos, não só assistindo reunião, mas fazendo alguma coisa para Deus com todo amor, de todo o coração. E os líderes precisam entender isto. Líderes gostam de valorizar um grande cantor, um grande pregador, um grande irmão. Não, valorize os pequenos. Os segredos são os pequenos. Valorize os pequenos que são fiéis, que são leais, que são constantes. Deus quer que estejamos assim trabalhando, cada um fazendo a sua parte, firmemente, fielmente para o Senhor, as pequenas coisas repetidas e feitas direitinho, no final vão somar uma grande obra. Essa grande obra não vai ser para a vaidade de ninguém, a glória vai ser para o Senhor, mas tem que ter a participação de cada pessoa. Procure entender isso para você ser uma pessoa que tenha a medida do contentamento. Você se contente com o seu lugar, com o que você faz, faça com amor, com dedicação para Deus. Não falte, não falhe naquilo que você faz, não deixe haver falhas naquilo que você faz. Procure corrigir para fazer para Deus todos os dias, continuadamente, de forma constante, perseverante, aquilo que você faz, e estimule outras pessoas a fazerem isso também. E se você é líder, comece a valorizar as pequenas pessoas, as pequenas coisas, os pequenos trabalhos, mas que são firmes e constantes. Fuja da ideia de protagonismo, de aparecer, de fazer grandes coisas. A obra de Deus não é feita por grandes, nem com grandes feitos e realizações. A obra de Deus é feita pelas pessoas, às vezes até anônimas, mas que estão fazendo a sua
pequena parte, mas com fidelidade. É assim que todos, fazendo um pouquinho, vamos fazer uma grande obra para Deus. Aliás, Ele vai fazer essa grande obra nos usando. Mas a você compete a medida do contentamento. E ensine aos novos o grande privilégio que há em você ser fiel, fazendo pequenas coisas para Deus de forma obediente, de forma constante. É isto que agrada a Deus e que vai trazer o galardão. Lembre que o Salomão falou no provérbio: é melhor aquele que se contenta em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. Cuidado com os grandes do meio evangélico. Em geral, são eles que torcem a verdade e que estragam a obra de Deus. Comece a valorizar os pequenos. Jesus mandou a gente dar valor aos pequeninos. Comece a ensinar a pessoa a ser contente, grata a Deus e fiel, mesmo sendo pequenina.